Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Daqui quem vos fala é o MM. No vídeo de hoje vamos falar como se apropriar das promessas de Deus. A Bíblia fala em Josué capítulo de número 1, nos seus versículos 7 e 8. Nós encontramos Deus a dar algumas orientações a Moisés de como Moisés deveria tomar posse da terra prometida. Então nós pegamos esse trecho, nós pegamos essa orientação de Deus a Josué para também mostrar a você como se apropriar de qualquer promessa da palavra de Deus. Veja que Deus disse a Josué para ser firme e destemido. Deus também disse a ele para que ele meditasse na palavra dia e noite. Disse também para agir segundo a palavra e não ter medo, mas confiar ou acreditar que Deus estava com ele em todos os caminhos que ele ia andar. Pegando nessas referências que Deus deu a Josué, eu quero lhe dizer, para você que é crente, você tem fé suficiente para se apropriar de qualquer promessa da palavra de Deus. Porque se você se apropriou da salvação, que é a maior bênção, quanto mais as outras promessas. Se Deus foi capaz de permitir com que você tivesse fé suficiente para se apropriar da maior bênção, que dirá das outras? Então começa a ver que não é assim tão difícil se apropriar das promessas de Deus. Não é assim não está assim tão distante aquilo que são as promessas. E nós não somos tão incapacitados ao ponto de não nos apropriarmos de qualquer promessa da palavra de Deus. Então, o que você primeiro precisa para se apropriar de qualquer promessa da palavra de Deus, você precisa ser firme, você precisa ser forte, você precisa ser firme e destemido. Você precisa ser firme. Veja que você foi firme quando ouviu o Evangelho e depois você foi destemido ao ponto de levantar e entregar a sua vida a Jesus. Então, esse é o primeiro passo que você deve fazer, ser firme e destemido. Você uma vez já foi firme, uma vez já foste destemido, ao ponto de levantar, não olhando para a esquerda nem para a direita. Não te preocupaste. Quando você ouviu o Evangelho, você não se preocupou, você foi firme naquilo que você ouviu. Depois foste destemido ou destemida porque você não se preocupou com as pessoas que estavam ao teu redor. Você não teve vergonha, você se levantou e entregaste a sua vida a Jesus. Então, do mesmo jeito que uma vez você foi firme e destemido ou destemida, para dar um passo, para caminhar em direção à promessa, você pode fazer novamente. O segundo passo é dizer que você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa ser carregada da palavra de Deus. Você precisa se agarrar na promessa. Então, se você quer se apropriar de alguma promessa da palavra de Deus, você precisa pegar naquela promessa e se encher. Você precisa meditar naquela promessa. Você precisa encher, se inundar dessa palavra, de maneiras que você possa ter fé suficiente para agir. Então, você só vai ter fé quando você está inundado dessa palavra. Porque quando você estiver inundado com essa promessa, com essa palavra, você vai agir, você vai falar. Você vai falar. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Então, quando você se inunda dessas promessas, não tem como você não falar. Veja que assim acontece também com a nossa salvação. Porque nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque nós somos cheios, porque nós somos inundados daquilo que é a palavra de Deus. Nós falamos, nós agimos, nós testemunhamos. Você e eu só testemunhamos que somos crentes, você e eu só testemunhamos que somos de Cristo, porque nós somos cheios daquilo que é essa promessa. Porque a promessa de Jesus com relação à salvação está tão cheio em você, de maneiras que você não consegue resistir ao ponto de não dar o seu testemunho acerca da salvação. Então você começa a compreender que o estar inundado com a palavra de Deus tem esse efeito. Faz com que você fala, faz com que você confesse. Então você precisa se inundar com a palavra de Deus. Você precisa meditar nessa palavra. Então, a promessa de Deus que você quer ver se manifestar na sua vida, você precisa meditar nessa promessa. Você precisa falar essa promessa. Terceiro, você precisa agir. Você precisa agir segundo essa promessa. Você precisa agir segundo essa palavra. Assim como você hoje age segundo a promessa da salvação. Você hoje já não faz as coisas que um não crente faz.
Você hoje age do jeito que age por causa da palavra de Deus. Então você age como crente, você fala como crente, você age como salvo. O teu comportamento é de um salvo. As tuas atitudes é de um salvo. Você age segundo a promessa. Você age segundo a promessa da salvação. Então você age porque você foi inundado com a palavra da salvação. Então, do mesmo jeito que você hoje age como um salvo, é assim também do mesmo jeito que quando você vai meditando na palavra, você depois precisa agir segundo aquela palavra que você meditou. E quarto, para finalizar, é não ter medo. Não temas, não tenha medo. Deus é contigo, Deus está contigo, não tenha medo. Você é salvo e você não tem medo do inferno. Você só não tem medo do inferno porque a salvação, a promessa da salvação foi inundada na tua vida e você tem agido desse jeito. Quando nós agimos segundo as promessas, nós já não tememos. Então hoje você não tem medo do inferno. Pelo contrário, você não veja a hora de se encontrar com o teu Senhor. Você crê que Deus está contigo. Você acredita no Senhor, você acredita em Deus. Então você já não tem medo do inferno. Você já não tem medo de Deus. Por quê? Porque você tem agido. Então, não temas. Não importa a situação. Você precisa ser firme. Você precisa resistir. Você precisa não temer. Não tema. Haja simplesmente. Então, qualquer promessa da palavra de Deus, nós vamos vê-las manifestas em nossas vidas quando nós formos firmes e destemidos. Quando nós meditarmos nessa mesma promessa, quando nós agirmos e não temermos. Haja, não tenha medo. Não importa a dificuldade, não importa o tamanho da oposição. O que vai nos garantir a vitória, o que vai garantir com que nós nos apropriamos dessa promessa, é por simplesmente agir sem medo. Então, não tenha medo. Não olha para o gigante. Olha para quem prometeu.